Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje você vai entender como fazer quem você ama parar de beber cuidando de si, se sentindo incrível na jornada. E isso, o que eu vou falar no vídeo de hoje vai fazer com que você, ao mesmo tempo em que cuida de si e se sente cada vez melhor, essa mesma coisa impacta positivamente para que essa pessoa que você ama pare de beber de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura. Então hoje é uma live de atalho. Então, se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender todo esse contexto e vou te dar dicas, várias dicas práticas e algumas histórias de pessoas que usaram esse atalho, que usaram essa oportunidade que você vai conhecer aqui neste vídeo de hoje. Muitas pessoas acham, que dizem para mim, né? Ô Vitor, olha só, será que é o momento de eu cuidar de mim? Será que é o momento de eu parar de fazer o alcoolista parar de beber e começar a cuidar de mim? Porque tem gente que acredita que para fazer a pessoa que ama parar de beber, precisa necessariamente se sacrificar. Que a pessoa precisa necessariamente se sacrificar. E aí, mas só que isso não é verdade, né? Até porque cuidar de si é um dos pilares fundamentais para você fazer quem você ama parar de beber. E nesse vídeo eu vou te ensinar um jeito de cuidar de si e acelerar esse processo na sua jornada. E, consequentemente, tornar essa jornada menos estressante para você. E a verdade é que você não precisa estar com o alcoolista o tempo todo. Você não precisa estar com ele, por exemplo, e principalmente, você não precisa estar com ele enquanto ele estiver bebendo. Você não precisa ficar fazendo companhia para ele, aguentando as conversas dele e nem atendendo o telefone de madrugada. Não precisa fazer isso. E você vai entender como isso está ligado a fazer ele parar de beber. Olha só, eu não estou dizendo aqui que é para você desprezar o alcoolista, ficar 3 dias sem falar com ele, ou até mesmo fechar a cara para ele quando ele estiver embriagado. Porque se você desprezar o alcoolista, você vai criar uma dinâmica, né, um mecanismo, e que não necessariamente é interessante para a sobriedade. E na medida em que você quer fazer quem você ama parar de beber, você quer duas coisas, né? Você quer a sobriedade e você quer as vantagens do relacionamento com essa pessoa sóbria, acredito eu. Ou pelo menos as vantagens que essa pessoa tem da mudança dela para estar sóbria, né? Não é só parar de beber, é ter vantagens do relacionamento, ou com você, ou às vezes tem gente que me acompanha que quer fazer o alcoolista parar de beber para ele melhorar o relacionamento com os filhos. Então, a ideia aqui é você conquistar a sobriedade e melhorar a funcionalidade desse alcoolista para ele conseguir ter uma vida mais plena, para ele conseguir ter mais autonomia, enfim. Então, desprezar o alcoolista acaba criando um efeito colateral, que além de não fazer ele parar de beber por muito tempo, cria na percepção dele a ideia de que o problema não é ele, de que o problema é você. De uma forma toda enganada, toda atrapalhada. Mas deixa eu te explicar isso de uma forma bastante técnica, tá? Porque o que eu estou falando aqui não é meramente uma opinião, apesar de eu ver isso acontecendo muito com as minhas alunas, de eu ver isso acontecendo muito na vida real. O que eu estou dizendo aqui para você não é só uma opinião, não é só o que eu vi, não é só a minha experiência profissional e técnica, não é só a minha opinião técnica. Isso que eu vou falar para você é um conhecimento psicológico até antigo sobre o comportamento humano, né? Existem mais de 50 anos de pesquisas sobre o comportamento humano. E na medida que se tem tanta pesquisa sobre a mudança do comportamento humano, se traça, né? Já existe traçado uma quantidade grande de padrões de funcionamento da mente humana. O que você pode usar esse conhecimento para fazer quem você ama parar de beber. E o que eu quero te falar aqui sobre os comportamentos que você precisa entender é o seguinte. Fazer o alcoolista parar de beber é uma mudança de comportamento, né? A pessoa seguia adotando o comportamento de beber, vai passar a adotar um comportamento de parar de beber. Não é mesmo? Só que os comportamentos humanos, eles acontecem da mesma forma que uma emissora de televisão. Eu quero que você entenda os comportamentos humanos como se fossem programas dentro de uma emissora de uma televisão. Imagina só, uma grande emissora de TV, que é a pessoa, e cada comportamento é um
dos programas dessa programação, né? Vamos dizer assim, é o programa de domingo à tarde, é o programa de domingo de manhã, é o programa de sábado à noite. O alcoolista tem muitas vezes na programação dele o programa de beber, certo? E você gostaria o quê? Que esse programa de beber fosse descartado da grade dessa emissora e que passasse a ocorrer mais outros programas que são mais interessantes, porque esse programa aí você não quer mais que aconteça, né? Você não quer mais esse programa, você gostaria de outros, né? Tá claro isso? Vamos lá. Pensa o seguinte: se a pessoa é a emissora de TV e cada comportamento é um programa, pensa comigo aqui. Por que uma emissora vai manter um programa na sua grade de programação? Por quê? Pensa comigo aqui, ó. De acordo, vamos ver, vamos imaginar aqui, tá? Que existe uma pesquisa de audiência. O que mantém um programa acontecendo numa emissora é a audiência. Se o programa não tiver audiência alguma, esse programa não vai prosperar. Aquela emissora vai precisar se readaptar, porque senão ela não vai sobreviver. Então é o seguinte, então a emissora sempre procura manter na sua grade programas que deem audiência. Só que eu não sei se você já percebeu uma sacada aqui. E aqui mora um grande insight para você. A emissora de televisão, ela não mantém um programa só porque ele é bom. Ela não mantém um programa só porque ele é bom, né? A gente concordou aqui, né? Vamos fingir que a gente concordou que uma emissora vai manter um programa cuja audiência estiver alta. Porque é assim que ela sobrevive de audiência. Agora, a emissora não necessariamente vai se preocupar se essa audiência é positiva ou negativa. O que ela vai olhar é simplesmente a quantidade de audiência que esse programa vai gerar. Quantas pessoas estão assistindo ele. Se a audiência é grande, ela lê isso como esse programa é interessante de ser mantido. Não é mesmo? Pensa só, vários programas. Cada vez que você pega um programa de uma emissora e fala mal desse programa para alguém, você está fazendo um trabalho de divulgação. Certo? Então, mesmo que seja uma audiência negativa, você vai estar criando uma audiência, está assistindo, é audiência. Então é o seguinte, o alcoolista é como se fosse essa emissora. E o programa, né, o alcoolista, a pessoa é a emissora, o programa é o comportamento de beber. Se enquanto está passando esse programa de beber, esse comportamento de beber, ele estiver recebendo a sua atenção, isso vai reforçar o comportamento de beber. Então, se você fica com ele enquanto ele bebe ou enquanto ele está alcoolizado, mesmo que reclamando do comportamento dele, você tende a reforçar o comportamento de beber. Faz sentido isso? Porque, olha só, eu tenho uma aluna que toda vez que o marido dela bebia, ela me contou que era o seguinte, que ela começou a se dar conta, tá? De que toda vez que o marido dela bebia, ela começava a pegar no pé dele, a reclamar. E ele virava o assunto. Ele virava o centro das atenções. Era só ele abrir uma latinha de cerveja que parava tudo. Ela parava tudo que ela estava fazendo. E ia correr na orelha dele, tentar convencer ele a não beber, tentar aconselhar, né? Na cabeça dele, ela estava, de fato, tentando ajudar ele, alertando ele de uma coisa que estava fazendo mal e que ele não estava percebendo. Só que era um comportamento tão automático que ela nem pensava no que isso poderia estar gerando. Para ela estava claro, eu estou ajudando ele, poxa, olha só, inclusive eu vou aconselhar ele. Como é que ele não para de beber, meu Deus do céu? E aí o que acontece? Aí eu falei para ela que essa era uma forma que ela estava ensinando para ele sobre como ele conseguia as coisas. Ele estava devidamente educado para chamar ela. E eu mostrei para ela que beber era uma maneira muito eficiente para o marido dela chamar a atenção dela. E eu não estou falando aqui que o alcoolista necessariamente faz isso de caso pensado. Eu não estou falando aqui que ele está manipulando, né? Tá nem no caso dela, talvez nem no seu. E eu estou falando aqui, a gente está falando aqui, sobre um nível um pouco mais profundo do comportamento humano. Nós estamos falando aqui não da parte racional do cérebro. Não é uma coisa pensada, que o alcoolista vai lá e pensa, porque se a pessoa tivesse tanta habilidade para entender, para raciocinar todo esse contexto, provavelmente ela chamaria a atenção de formas muito mais agradáveis,
Pensa comigo. Tem gente que fala, Vitor, então o alcoolista bebe para chamar atenção. É uma forma muito trágica, né? Muito tola de fazer isso, se for. Eu não acredito. Por mais que ele possa receber atenção e que ele de alguma forma possa estar educado ou sendo reforçado pela atenção que ele recebe quando ele bebe, eu não acredito que é de caso pensado, que é um grande raciocínio por trás, um raciocínio mafioso, entendeu? Maléfico. Eu não acho que é por esse lado. Eu acho que isso acontece num nível menos consciente, tanto para ele quanto para ela. Ela também me dizia, Vitor, mas isso não, né? Isso acontece, eu aconselho ele. Ela também nem se deu conta de que isso acontecia. E aí, sabe o que aconteceu? Quando ela se deu conta disso, ela parou de fazer isso. Quando ele bebia, ela já não estava mais o tempo todo indo para a orelha dele, conversar com ele, falar com ele, aconselhar ele. Não estava o tempo todo, porque era automático. Era pá, abria, surgia a esposa. E eu não sei se você já percebeu isso, mas o amor, ele se manifesta de várias formas. Uma das formas do amor se manifestar é por sinais de preocupação. Alguém chega e começa a aconselhar você, alguém chega e começa até de uma forma que pode ser até incômoda para você. Essa pessoa, no mínimo, está mostrando que ela se importa bastante com você. E os seres humanos, eles têm, né, você, eu, nós temos uma certa necessidade de fato, de nos sentirmos de alguma forma amados, né, fazendo parte. Amor é uma necessidade humana, a princípio, né? Então, quando a pessoa começa a, de uma forma atrapalhada, ter uma necessidade humana suprida, num momento em que ele está adotando um comportamento ruim, o que acontece? A emissora, o indivíduo, entende que aquele programa deve continuar na grade. Então, se ele começou a parar de dar audiência para aquilo, o que aconteceu? Ele começou a parar de beber. E ela começou a me dizer assim, ele automaticamente começou a beber menos. E ela veio toda surpresa, me falar, Vitor, você acredita, cara, que a hora que eu mudei, só isso já fez diferença? Já fez diferença? Porque eu percebi, só que olha só, não seja ingênuo aqui, tá? Ah, vou fazer igual. Tem um contexto por trás. Não adianta você pegar, não, vai fazer de qualquer jeito, não. Tem que examinar o contexto. Ela percebeu que, olha, aquela circunstância, da forma que ela fazia, gerava esse ibope. Na medida que ela mudou, a atração para a mudança do comportamento foi automática. E a prova de que gerava esse ibope, que era esse o fator, de fato, é que ele mudou. Entendeu? Então, isso aí ficou claro. Fez a prova real. Sabe quando você faz um cálculo, daí você faz a prova real para ver se é aquilo mesmo? Então, quando concluiu, aí a gente, até fazer, são hipóteses. Aí concluiu, ela fez, mudou, ele teve diferença, ele bebeu menos, então, pronto. Foi percebido que aquilo realmente, aquela hipótese era real, ela mudou, ele mudou também. Aí o que acontece? Outro exemplo, é de uma irmã, tá? Uma irmã que sofria com o alcoolismo do irmão. Eu vou chamar ela aqui de Maria, tá? Maria. E eu vou chamar o irmão dela aqui de João. João, eles eram adultos, né? Eram adultos, casados. Cada um tinha a sua família. E João também, né? João tinha a própria família, era uma cidade vizinha. E toda vez que o João bebia demais, a esposa do João ligava para a sogra, a mãe da Maria, dizendo que o João estava dando problema de novo. E a mãe do João e a irmã do João, a Maria, saíam correndo para outra cidade, porque o João morava em outra cidade. Então eles saíam correndo para outra cidade para acalmar ele, para acalmar ela, porque ele tinha bebido demais. Então veja, toda vez que o João bebia demais, a família toda dele se mobilizava, parava tudo o que estava fazendo e ia atrás dele, buscava ele no bar, tentava acalmar ele e dava um jeito de resolver aquela urgência de final de semana. Todo final de semana, a cada 15 dias, aí passava um mês, não acontecia nada, e depois voltava a acontecer, sempre era um incêndio atrás do outro. Mas já pensou aqui comigo, quando foi a última vez que você que está me assistindo aqui, quando foi a última vez que a sua família inteirinha se mobilizou, parou tudo o que estava fazendo, tudo, repetidamente, para dar atenção para você? Imagina que a sua família inteira, fecha os olhos, imagina que a sua família inteira
Do nada, agora por nada, sei lá, você resolveu fazer, sei lá, fazer um purê de batatas hoje à noite. E a sua família inteira, todas as pessoas que você mais ama, foram da cidade em que eles estavam, para onde você estava, para comer o seu purê de batatas que você fez. E você gosta muito dessas pessoas. E elas vão, comem o seu purê de batatas e ficam com você. Aí toda vez que você faz purê de batatas, as pessoas param tudo que estão fazendo e vão na sua casa. Felizes e cuidando de você. O que vai tender a sentir? Você vai tender a sentir, de uma forma mesmo que seja irracional, um calor no seu coração. Que é o que a gente sente quando pessoas amadas voltam a sua atenção para nós, né? Não é isso que a gente sente? Uma coisa boa, que coisa gostosa. As pessoas que eu mais amo, familiares queridos meus, estão vindo aqui, estão me dando toda essa atenção, todos esses cuidados. Passa a imagem do quê? De que o que eu estou fazendo, no nível do sistema de recompensa cerebral, de que aquele comportamento dessa emissora ele deve aumentar. Então, o que você imagina que acontecia com o João? O João bebia mais, o João sempre estava dando problema, e sempre estava todo mundo ao redor falando, ai meu Deus, esse João que acaba com a nossa vida, e daí não percebendo o quê? Que estava todo final de semana alimentando o João, enquanto ele fazia um comportamento que não era interessante. Estavam dando ibope para um programa ruim de uma emissora. E aí, quando o João, lógico, adivinha o que acontece quando o João parava de beber? Você acha que todo mundo ia para casa do João com flores, com rosas, com margaridas, com violetas, mandava cartões de alegria e parabéns para o João? Claro que não! Quando o João estava sóbrio, todo mundo estava puto da cara com o João. Porra, João, de novo, João! Como é que você fez uma coisa dessa? E aí o programa bom perdia a audiência. Ninguém tá de saco cheio do João. Meu Deus, eu não aguento mais saber do João. Aí até a próxima crise, o João ficava mais de canto. Tá sacando? Tá entendendo essa parada? Então, toda vez que você começa a querer achar que para fazer o alcoolista parar de beber, o que precisa é você se sacrificar, o que precisa é você ficar dando 1001 chances de qualquer jeito, sem estratégia nenhuma, você está tropeçando no buraco que está na sua frente. Entendeu? Você está se cansando sem causar nenhum tipo de mudança real. Você está fazendo muita força, está sofrendo fazendo isso. Imagina, é sempre um susto. E aí quando você vê, as coisas não andam. Então, se você perceber que isso acontece, começa a ligar o radar. O que será que está acontecendo nessa emissora de televisão? Será que eu estou dando ibope para coisa errada? E daí tem gente que diz o seguinte, Vitor, você está falando então que quando ele beber, eu não sou obrigado, e até é interessante que eu não fique dando ibope para ele me encher o saco, que eu não fique dando ibope para ele embriagado. Agora, tem duas situações. A primeira é, Vitor, mas quando ele bebe ele fica tão legal, ele fica até mais querido comigo. Já vou te falar dessa, tá? Mas deixa eu te falar de uma antes. Tem outra que é o seguinte, Vitor, quando ele chega embriagado, ele insiste em conversar comigo. Ele diz que não quer ficar sozinho. Eu já tentei não ficar com ele enquanto ele bebe. E sabe o que ele começou a fazer, Vitor? Ele começou a ir atrás de mim, dizer que estava sozinho, ou ele começou a ficar bravo, ou ele começou a insistir. E ele, sabe, o que eu faço nessas horas? Primeiro você entende. O que acontece quando um programa de televisão começa a perder audiência? O que acontece? Conta pra mim, o que acontece quando um programa de televisão começa a perder audiência? Um programa que deu muita audiência ao longo do tempo. O que acontece? O que a emissora faz? A emissora confiava naquele programa. E ela achava que, poxa, esse programa, ele é um programa campeão. Ele é um programa que já listou entre os melhores da nossa programação. E aí quando começa a perder audiência, o que ele vai fazer? A emissora vai tender a tornar esse programa mais apelativo, mais polêmico, tentando de toda forma se adaptar para que esse programa não saia do ar de jeito nenhum. E o que acontece? Se essa nova adaptação do programa der certo, esse programa vai ganhar muito espaço na emissora. Dessa forma, é muito comum que se você começar a diminuir a audiência do comportamento de beber do alcoolista, ele comece a tomar ações para manter as coisas como elas estão, para manter o jogo. Porque ele quer dar as cartas. Mesmo sem perceber,
É o funcionamento do alcoolismo dele que vai envolvendo ele e que vai envolvendo qualquer desavisado que chega próximo, incluindo ele. Então, se você começa a mudar a circunstância da audiência e ele começa, né? Você começa a tirar um pouco a audiência da bebedeira e ele começa a ficar mais persuasivo, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Se você ceder a essa manipulação, se você ceder a essa mudança no estilo, nessa insistência, nessa chatice dele, ou até nessa manipulaçãozinha barata de querer ficar mais querido, mais legal, o que vai acontecer? Você vai reforçar mais ainda o alcoolismo dele. Porque daí ele vai acreditar que, de alguma forma até não consciente, de que se ele for mais apelativo, se ele for mais chato, ele vai te dominar, ele vai te conquistar, ele vai te levar na conversa. Então é o seguinte, tá ligado nisso? Se ele for muito legal, na mesma. O papo é, se ele bebe, querido, se ele bebe, querida, você sai. Você não fica ali. E o que você vai fazer com o seu tempo? Aí você tem o dever e a obrigação de, nos momentos em que ele está bebendo, você cuidar do seu tempo muito bem. Você fazer coisas muito agradáveis. Você fazer coisas interessantes para você. Entendendo que você está no meio de uma estratégia. Entendeu? De uma estratégia. Olha, eu não estou aqui manipulando ele nem nada, mas eu estou aqui, ó, por uma circunstância. Não é porque você está criando um joguinho manipulador, não. É porque ele decidiu beber. Esse comportamento não quero dar ibope. Quero sim dar ibope para um comportamento melhor. Porque tem gente que escuta isso que eu estou falando e acha que daí então, beleza. A saída é ter uma postura agressiva, acusatória e usar isso como se fosse uma punição. Mas não é quando você cria uma punição com alguém, você cria um entrave que faz você continuar na mão, continuar preso com essa pessoa, continuar preso com esse comportamento negativo da pessoa. Agora, o que tem que fazer tem que soar como uma preferência sua, estar com essa pessoa sóbria e não enquanto ela estiver bebendo. E você não deve demonstrar, assim, no seguinte sentido, que você ficou chateada ou decepcionada de uma forma assim extrema. Você pode não gostar que essa pessoa bebeu, mas se você demonstrar assim uma insatisfação extrema, vai soar de que quem está perdendo mais é você. E o que você quer fazer é que quem sinta que está perdendo mais é ele ou ela. Então, se você mostrar essa chateação assim num nível extremo, nossa, minha vida acabou porque você decidiu beber hoje. Não que você não possa ficar insatisfeito, mas se você diz, minha vida acabou se você não puder beber hoje, vai ficar parecendo que quem está perdendo é você. E não é um fato, não é verdade isso. Não é verdade isso. Não cai nessa ladainha. Mesmo que seja a sua cabeça dizendo isso. Não é você que está perdendo isso. É ele ou ela que está perdendo a sua presença enquanto ele ou ela está decidindo beber. A sacada aqui é o alcoolista sentir que ele está perdendo por beber. Então, quando ele chegar embriagado, eu recomendo que você diga para ele ou para ela assim: eu prefiro estar com você sóbrio. Amanhã a gente conversa. E amanhã, olha, esteja disponível para a conversa que você adiou. Porque isso também se demonstra que você se importa com a emissora, com os outros programas da emissora. Se você começar a não dar audiência nenhuma para a emissora, ela vai tender a usar o quê? Só os programas mais apelativos, mais negativos. Então a ideia é você dar ibope para outros programas que talvez hoje você não está dando e tirar o ibope das coisas que você não acha que merecem continuar na grade da programação. Então a minha dica de hoje é essa. Você começar a aplicar isso hoje. Começa fazendo isso gradualmente, tá? Não sei como é que está a situação aí entre vocês, mas começa a fazer isso aos poucos, devagar. Por exemplo, se hoje você fica com ele enquanto ele bebe, experimenta limitar esse contato aos poucos. Começa, por exemplo, a dar desculpas. Vai sentindo o terreno. Quem quer dá um jeito, não é? Quem quer dá uma desculpa. Então, se ele começa a beber, começa a arrumar uma desculpa. Olha, não, uma desculpa real. Começa a arrumar outra coisa para fazer naquele momento. E não joga mais o jogo dele, nas cartas dele. Agora é um drama e agora todo mundo tem que ir atrás dele. Não, olha, certas coisas é você que tem que resolver.
Eu posso aproveitar bem o meu tempo e eu adoraria conversar com você em outros momentos. Adoraria. Mas eu gosto e prefiro muito mais estar com você sóbrio, porque você tem várias qualidades muito positivas que eu gosto, que me fazem gostar e amar você, emissora. Tem programas que eu prefiro e tem programas que eu não quero mais assistir. E assim você vai começando a fazer o quê? Reforçar a sobriedade, enquanto você deixa de reforçar o alcoolismo. E na medida que você começa a entender isso, você começa a entender também que é o seguinte: a sua preocupação. Eu sei que você talvez fique muito preocupada que essa pessoa saia para beber, que ela se coloque muitas vezes até em risco, que ela, faça coisas que te deixem muito com medo do que pode acontecer. E faz todo sentido. E eu acredito que isso faz todo sentido, você se preocupar com uma pessoa que você ama. E eu sei que tem gente que está me assistindo que às vezes chega a perder noites de sono por conta disso. Só que eu quero te lembrar de uma coisa. Se o seu objetivo é fazer essa pessoa parar de beber, e eu acho esse um objetivo louvável e fala coisas boas a seu respeito, eu queria que você prestasse atenção no seguinte: a sua preocupação não é igual à solução. Não é a sua preocupação que vai fazer essa pessoa parar de beber. O resultado que você vai ter em relação a essa pessoa parar de beber não é diretamente proporcional à quantidade de preocupação que você tem. E eu sei que às vezes você acha que é. E às vezes você nem sabe que você acha que é. Porque de alguma forma, às vezes a sua cabeça foi programada, sua mente, e ela pode ser desprogramada, para confundir preocupação com ação. Mas preocupação, você perder a sua noite de sono, não vai fazer o seu filho, seu esposo, seu irmão, sua esposa, seu pai, sua mãe parar de beber. Não é isso que vai fazer. Às vezes, se preocupar é bom, é interessante, claro, como é que não vai se preocupar? Só que tem que se preocupar direito. Se preocupar direito é como? É se preocupar com a solução. E na medida em que você se preocupa com a solução e não achar que o seu sofrimento vai gerar resultado imediatamente, você começa a entender a importância que existe em você cuidar do seu emocional, em você cuidar do seu tempo livre, de você cuidar do seu tempo enquanto essa pessoa decidiu sair para beber. Você, inclusive, planejar coisas positivas, interessantes com essa pessoa enquanto ela estiver sóbria, mas enquanto ela decidiu sair para beber e não tem como você amarrar ela em casa, você tem, na medida em que você quer fazer ela parar de beber, o dever de tornar a sua vida melhor. O dever de se sentir melhor com você. De fazer uma série de coisas que você possa fazer para se sentir melhor. Porque até para uma música ficar boa, até para uma pintura ficar boa, mas vamos pegar uma música. Para uma música ficar boa, não adianta que o músico toque todas as notas insistentemente. Isso vai ficar um barulho insuportável. Até mesmo a melodia mais linda que você vai escutar, ela só vai ser linda porque ela tem uma ordem em relação às notas que são tocadas. E eu não sei se você já percebeu. Mas as pausas que as músicas têm geram também muito da qualidade musical. E as pausas, os intervalos entre as suas ações em relação a fazer quem você ama parar de beber fazem toda a diferença do mundo. Tem gente que acha, não, eu preciso fazer ele parar de beber para ontem, eu vou começar a fazer tudo imediatamente, não vou parar e tal. Peraí. Sem pausa, vira um barulho insuportável. Então, se você quer tocar, e você vai precisar tocar uma melodia, você vai aprender aqui, hoje você está aprendendo uma nota, né? Essa live de hoje é uma nota, de repente aqui é um Ré ou um Sol maior, você está aprendendo uma nota, você ficar tocando só essa nota aqui, não vai sair uma música, mas você só ficar tocando essa nota também, não vai, tem que tocar as notas diferentes, no momento diferente, com um intervalo diferente. E aí tem gente que acha que não, eu preciso ficar no sábado de madrugada, acordado, até ela chegar em casa, senão eu não posso dormir, porque na minha cabeça,
Se eu ficar preocupado, isso significa que eu sou a pessoa que é responsável. E eu posso te falar uma verdade? Não é. Você só é uma pessoa preocupada mesmo. Porque o que mostra que você é uma pessoa responsável é você cuidando para fazer quem você ama parar de beber do jeito certo. Vai ter gente brava pensando assim, Vitor, eu não acredito que você falou isso pra mim. Falei. Sabe por quê? Porque eu quero que você tenha resultado. Não que você fique sofrendo. E às vezes você confunde que eu sei. Às vezes você confunde que eu sei. Confunde, achar que tem que ficar sofrendo. E não tem que. O fato é que não tem que. Você não vão fazer uma placa pra você pelo sofrimento que você passou. Não. É pelo bem que você fez que você vai receber reconhecimento. Não pelo tanto que você se sacrificou. Então você tem o dever, inclusive, de ter uma vida extraordinária, de ter uma vida boa para você, de ter os seus momentos, né? Para você cuidar dos seus sentimentos, para você cuidar da sua autoestima, para você também ter o seu valor percebido, tanto por você, primeiro por você, quanto pelos outros, maior. Porque se você é uma pessoa que não tem vida, fica o tempo todo ao redor do alcoolista, você não vai criar, você vai tentar tirar alguém do buraco, de dentro do buraco. Faz sentido isso? Não faz, né? Então por que você se trata assim às vezes? Porque você não percebeu. Você nunca talvez tinha pensado nisso. Tá tudo bem, tá? Você aprendeu isso de alguma forma. Mas agora para e começa a pensar. O que você vai fazer? Na próxima vez que você não puder, naquele momento imediato, agir para fazer ele parar de beber. E ele decidiu ir beber. Você vai sair, você não vai ficar na companhia dele ou dela. E você vai tratar de fazer alguma coisa interessante para você. O que eu vou fazer, Vitor? Se vira, vai ler um livro, vai fazer alguma outra coisa, vai estudar, vai fazer qualquer outra coisa que torne a sua vida mais valiosa ou que de alguma forma aumente a sua capacidade de fazer quem você vai parar de beber. Né? A pessoa está falando assim, não durmo até o meu marido chegar, eu fico estressada e ansiosa. Você está dando ibope para a programação para o programa de TV errado. Né? Puro amor. No momento errado, e esse amor é bom. E esse amor, então, ele tem que ser colocado no lugar certo. Relacionado à coisa certa. Senão você está fazendo o quê? Cavando um buraco para você. Então, eu não estou dizendo que é fácil. Agora, para de se preocupar. Né? Eu gravei um módulo inteiro para ensinar as alunas a parar de se preocupar ou se preocupar do jeito certo. Porque a preocupação é necessária. Mas então a ideia aqui é você começar a agir para você se sentir melhor nesses momentos. Para você, inclusive, começar a criar um mecanismo de dar ibope para os programas que são mais interessantes nessa emissora. Para que essa emissora possa prosperar. Para que essa emissora possa colocar na programação dela só os programas bons. Certo? Só os programas interessantes. Só os programas que vale a pena ter na grade da programação. Foi um grande prazer, uma excelente noite para vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo e até amanhã. Até a próxima. Tchau!